Olha só o que o Senhor diz hoje. Há pessoas que o Senhor levanta para fazer a sua obra. Há pessoas que fazem com amor, com dedicação. Há pessoas que fazem porque realmente nasceram para isso. É o seu chamado. E elas fazem conforme a vontade do Senhor e conforme, o Senhor instrui. Mas há pessoas que apenas usam o nome de Deus em vão, apenas querem sobressair sobre a situação, querem ganhar em cima da palavra de Deus, querem ter lucros, É como se fosse um negócio. Mas isso não vem de Deus, de querer usar as pessoas para tirar o que elas têm, para quando dizem que é em nome de Deus e tira aquilo, o pouco que elas têm e dizem ser para o reino. Aqui em Ezequiel, no capítulo 34, no versículo 2 diz: Assim diz o soberano Senhor: Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Então eles não se importam, com o que acontece com as ovelhas de Deus. Eles não se importam com o que acontece com o seu rebanho. Eles não se importam com o que acontece ao próximo. Apenas com aquilo que eles possam tirar, com aquilo que eles conseguem tirar das pessoas para o seu próprio crescimento. Não para a obra de Deus, não para fazer para ajudar ao próximo, apenas para si mesmo, para viver em boas condições e ter muito em cima daqueles que às vezes quase não têm. Mas eles não se importam com isso. Eles não se importam quem está dando, de onde eles estão tirando, eles apenas querem. E o Senhor vê e sabe de todas as coisas. E isso não passará impune aos olhos do Senhor. O Senhor fará justiça. Aqui no versículo 10 diz: Assim diz o soberano Senhor: Estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. E há também aquelas pessoas que elas foram chamadas, que o Senhor chamou, o Senhor ungiu, o Senhor mostrou a elas para que elas vieram. Mas no meio do processo elas se corromperam. No meio do processo elas deixaram-se levar pelo brilho do ouro, elas deixaram-se levar por bens, por aquilo que a obra podia oferecer. Não mais por estar fazendo a obra do Senhor, não mais por estar fazendo a vontade de Deus, mas sim aquilo que elas podem receber em troca. Em vender a palavra, em não fazer aquilo que Deus as designou. Mas elas resolveram trilhar um outro caminho, mas continuam usando o nome de Deus, continuam usando a palavra de Deus como um comércio, E então, elas foram chamadas, mas no meio do caminho elas se desviaram, porque os seus corações foram corrompidos, deixaram-se corromper, Entrou a ganância, o orgulho, entraram em seus corações e a desviaram do propósito que o Senhor tinha. Mas elas continuam lá, dizendo que vem de Deus. Mas o Senhor, Ele chega, Ele dá tempo, dá espaço para que a pessoa possa se arrepender, para que a pessoa possa consertar o seu caminho, buscar o Senhor e fazer aquilo para que ele foi chamado. Mas há muitas pessoas que não enxergam os seus erros, não enxergam o caminho que tomaram e continuam fazendo aquilo que o Senhor não gosta, fazendo aquilo que o Senhor detesta, aquilo que o Senhor não aprova. Mas elas não se importam. O importante é elas terem conforto, o importante é elas terem muito, o importante é elas morarem bem, o importante é elas terem carros importados, o importante é elas estarem com a conta do banco cheia. Isso é importante. As ovelhas não importam. Cuidar das ovelhas do Senhor não importa.
que importa é o quanto elas podem dar e o quanto elas podem oferecer. Enquanto elas tiverem um pouquinho, eles estão tomando, eles estão tirando, sem se importar que com Deus, que se importar, sem pensar que Deus está vendo, Ele está olhando e a mão do Senhor vai pesar sobre esses pastores, aqueles que se dizem pastores. A mão do Senhor vai pesar e tudo será revelado. E a verdade será mostrada. Aqueles que apenas fingem ser pastores, aqueles que apenas fingem ser de Deus. E há aqueles a quem estão segundo o coração de Deus, que aqueles a quem o segue ali aquilo que o Senhor pediu, a quem o Senhor que o Senhor instrui e acata com sinceridade, com amor, com respeito, com carinho. E olha para as ovelhas do Senhor e que cuida. Essas do Senhor tem um grande cuidado, e carinho e amor. Há pessoas que realmente servem o Senhor de todo o coração. Mas para aqueles que fingem, a mão do Senhor irá pesar e não tardará. Logo vocês verão aquilo que o Senhor fará, aquilo que o Senhor vem dizendo, mas não acreditam, passa o tempo e nada acontece. Mas chegará o dia e a hora que se cumprirá. E o Senhor deu tempo para que pudessem se arrepender e voltar para Ele, mas não quiseram. Então, sempre chega a hora da colheita, ninguém parte dessa terra sem colher. Então é chegada a hora de colher, para aqueles que se dizem ser de Deus quando não são, para aqueles que usam o nome de Deus em vão. O Senhor vai peneirar, né? Muitos sairão. O Senhor está chegando para mostrar a verdade e fazer justiça. Que a paz de Cristo esteja contigo.